Olá, hoje é quinta-feira, 3 de outubro. Encontro entre manifestantes e representantes da cidade terminou em bate-boca. Nova reunião foi marcada para a semana que vem. A arte como arma no combate ao preconceito. Para se transformar e encontrar o corpo trans, que não é masculino e também não é feminino, é preciso sensibilizar o corpo e a alma. E na semana de Química, alunos aprendem a produzir cerveja. Cerca de 40 manifestantes do movimento Bauru Acordou estiveram na Câmara ontem para se reunir com representantes da Prefeitura e dos vereadores. O que era para ser um debate sobre saúde pública acabou em bate-boca. Manifestantes ocuparam o plenário com cartazes. Eles criticam a situação da saúde em Bauru e as mortes em unidades municipais à espera de leitos. Após 7 vereadores e o secretário municipal de saúde, Fernando Monte, chegarem, o que era para ser o início da reunião acabou interrompido pelo grupo. Isso é um desaforo. Marcar uma audiência pública, chegar aqui não tem estrutura nenhuma. Isso é um desaforo. Manifestantes se negaram a participar de uma reunião, porque o que eles solicitaram era uma audiência pública, com a convocação e a presença do prefeito Rodrigo Agostinho, FAMESP e todos os vereadores. Parlamentares explicaram que uma audiência precisa ser convocada por um vereador, o documento deve ser lido em sessão e aprovado pela maioria dos parlamentares. Recebemos na noite de hoje essa solicitação. Eu vou apresentar na próxima segunda-feira a todos os vereadores dessa casa para que aprove o requerimento de solicitação de audiência pública e nós vamos convidar as pessoas na qual eles indicaram no ofício. Para o Bauru Acordou, foi claro o pedido de um encontro oficial. Por isso, questionaram o Fernando Monte e os vereadores presentes. O encontro acabou em gritaria dos dois lados. Na sua opinião, dava para discutir o que eles gostariam nesse formato de reunião? Mas parece, até daria, né? Eu acho que sempre é oportunidade para a gente ter algum grau de discussão. Mas parece que o mais importante para eles era o formato, mais importante do que os conteúdos que a gente pudesse discutir. Então, isso vai ser tratado pela própria Câmara. Mas o que você está fazendo aqui por Bauru, exatamente nada. Eu quero porque você quer que você vai me agredir porque eu fui contra a sua ideia? Você vai me agredir porque eu fui contra a sua ideia? Você vai me agredir porque eu fui contra a sua ideia? O grupo até hoje tinha o meu respeito. A partir de agora, eu não consigo enxergar esse grupo com o respeito que eu tinha antes. Motivo muito simples. Nós marcamos uma reunião pública para que eles pudessem se informar melhor como funciona a saúde pública na cidade e pudessem engrossar, inclusive, as reivindicações que a gente vem fazendo aqui de forma legal. E não adianta você só ficar também fazendo barulho. Você precisa fazer as coisas de forma legal para que venha recursos para a cidade, para que nós tenhamos mais leitos de UTI, para que a gente tenha mais leitos para internação, para que nós tenhamos programas de saúde preventiva. Então você tem que fazer isso de uma forma técnica, uma forma legal. Caso contrário, só fica barulho. Eu respeito esse movimento, continuarei respeitando, mas também peço para que respeite não só a minha pessoa, como também essa Casa de Leis. Um documento manuscrito foi entregue e deve ser apresentado na sessão desta segunda. Diferentemente dos outros encontros do movimento Bauru Acordou, com representantes do Executivo e do Legislativo, que duraram horas, dessa vez são pouco mais de 8 horas da noite e o plenário já está assim, vazio, com a promessa de uma audiência pública que deve ser realizada na semana que vem. Nenhum manifestante do movimento Bauru Acordou quis conversar com a imprensa. Daqui a pouco a gente fala mais sobre o perfil do jovem de hoje aqui no Nesp Notícias.
O assunto agora é o tempo. Choveu quase o dia inteiro ontem. Hoje a chuva deu uma trégua, mas amanhã o tempo volta a ficar instável. Veja a previsão. A chuva se concentra no sul do estado na tarde desta quinta-feira. Amanhã o tempo volta a ficar instável. A previsão de chuvas para todas as regiões. Em Bauru, a chance de chover hoje ainda. Amanhã, a cidade já deve amanhecer debaixo d'água. Agora, a umidade do ar é bem alta, está em 83%. Temos ventos de brisa a 10 km por hora. A temperatura subiu hoje e bateu em 27 graus em Bauru. Amanhã pode chegar a 29. Em Piratininga, a máxima prevista é de 30 graus. Em Agudos, deve ficar em 28. O container que serve de escritório administrativo do Ecoponto Centro pegou fogo nesta madrugada. Como você vê aí nas imagens de Vanderlei De Luca, a parte interna do local e o material eletroeletrônico que estava armazenado para descarte foram destruídos. Existe a suspeita de que o incêndio tenha sido criminoso. Apesar dos danos, o Ecoponto Centro, que fica na quadra 3 da rua Sorocabana, segue funcionando normalmente. Trabalhadores da prefeitura vão tentar reconstruir o container queimado. E quanto à saúde, ainda não houve nenhuma transferência de pacientes do Pronto-Socorro Central para o Hospital Beneficência Portuguesa. O dinheiro bloqueado pela Justiça para garantir a internação já está disponível. Para serem encaminhados, os pacientes devem estar há pelo menos 24 horas esperando uma vaga e não terem sido atendidos nem pelos hospitais públicos, nem pela Central de Vagas do Estado. No próximo bloco, nosso assunto é a juventude brasileira. E ainda hoje... Na semana de Química, estudantes aprendem como é feita a cerveja. A gente está de volta com o Nesp Notícias. Você que vai prestar o Enem já pode consultar qual será o seu local de prova. O Ministério da Educação divulgou os dados hoje. Para acessar, basta entrar no site do Enem e digitar CPF e senha. Os cartões de confirmação de inscrição também serão enviados pelos Correios. E aí, já está pronto para o vestibular? O Nesp Notícias começa hoje uma série especial para você se preparar bem para as provas. É o VUNESP Informa Especial Vestibular. Atenção vestibulandos! Estão abertas as inscrições para o vestibular 2014 da Unesp. Vai só até o dia 15 de outubro. São oferecidas 7.000 vagas, distribuídas em 23 cidades do estado de São Paulo. As provas da primeira fase ocorrem no dia 17 de novembro e podem ser realizadas em 32 cidades paulistas e também no Mato Grosso do Sul, em Minas Gerais e no Distrito Federal. O manual do candidato está disponível na internet, é no site da VUNESP, www.vunesp.com.br. Outras informações também pelo Disque VUNESP, 11 3874 6300. Você acompanha outras dicas de vestibulares ao longo da nossa programação. E a partir de 14 de outubro, diariamente, vamos dar dicas aqui no Nesp Notícias dos principais assuntos que caem nas provas dos vestibulares mais concorridos do país. A gente vai ajudar você a garantir a sua vaga. Então, não perca! E o vestibular é sempre um assunto presente na cabeça da maioria dos jovens brasileiros, mas não é o único. A gente tem visto que ultimamente eles vêm participando de manifestações, estão cada vez mais se envolvendo com a vida política do país. O repórter Guilherme Tavares conversou sobre esse assunto com a socióloga e professora da Unesp, Loriza Lacerda. Bom, professora, para começar a nossa conversa, queria que você explicasse para a gente quais são os perfis do jovem brasileiro. Se a gente for pensar um perfil hoje, o que mais está exposto, vamos dizer assim, em função principalmente do trabalho que a mídia vem fazendo, é uma juventude que está na rua reivindicando um novo país, vamos dizer assim, uma nova estruturação, novas mediações no campo da política, mas é importante destacar que este é apenas um dos variados, né, perfis que a juventude pode demonstrar. Seria importante, então, professor, que o jovem brasileiro participasse da elaboração de políticas públicas no país?
há uma discussão muito importante com relação à juventude no sentido de que ela é muito propositiva, ela tende a ser muito propositiva. Há quem acha que a juventude é muito radical, né? Uma reflexão importante em relação a isso é pensar que a juventude, a parcela que está fora do mercado de trabalho, certamente tem um tempo de moratória maior para pensar e para investir em outras coisas, numa formação mais geral, numa participação no campo cultural, por exemplo, né? Então, cabe a ela, muitas das vezes, uma percepção mais, vamos dizer assim, progressista, não é? E mais ampla. Não que ele seja um visionário, porque, por outro lado, também lhe falta experiência, não é? Mas ele, muitas vezes, é muito mais arrojado. Então, a participação da juventude ganha com este arrojo, né? Às vezes, uma leitura que uma sociedade de outra faixa etária, mais acomodada, mais estabilizada, às vezes até enxerga, mas que não ousa colocar. Então, essa participação é fundamental, sim, né? Mas é fundamental também que essa participação seja carreada para propostas factíveis, né? Para políticas factíveis. A gente tem visto nos últimos tempos aí várias manifestações, né? E os jovens participando dessas manifestações. Dá para a gente falar que isso é uma amostra de insatisfação ou de distanciamento dessa juventude da vida política do país? É muito interessante pensar isso, especialmente olhando para a história do Brasil, não é? Há uma tendência muito forte nas análises de se lembrar da juventude dos anos 60. Ela é um pouquinho idealizada, inclusive, não é? Porque fazia uma participação política muito organizada, sistemática e fortemente partidária, né? Isso nos anos 60, migrando até os anos 70. Nos anos 80, a gente tem uma mudança radical desse modelo, né? Então, nos anos 70, você tem uma participação ainda presente, um pouco nos movimentos sociais, mas não é algo muito significativo. E nos anos 90 a gente tem um perfil bastante interessante de construção de cidadania. Nos anos 90 a juventude se organizou dentro do que se lembra como protagonismo juvenil, atuando em projetos, muitos ligados à igreja, ONGs, OCIPs e etc. Depois disso, dos anos 2000 a 2010, há um esvaziamento muito grande. Então, em certo sentido, se sai de uma atuação social com visibilidade e se cai num espaço que, aparentemente, a juventude não estava muito se ocupando das questões, né? O que hoje se pensa e se reflete é que havia um certo calor interno nessa juventude que estava, talvez, construindo o que hoje nós vemos, não é? Uma eclosão, né, desse chamado movimento social hoje, né, que é absolutamente massivo, ele não tem focos muito precisos, a questão da liderança é uma discussão muito interessante, não é? Eles recusam a liderança nos modelos antigos, né, em que a gente tinha organização social, em que você tinha um líder ali, um intelectual orgânico, não é, que conduzia o movimento. Hoje eles rechaçam absolutamente essa ideia. Então, parece ser a expressão de uma insatisfação curtida por 10 anos, não é? Essa juventude que está nas ruas se manifestando aí, ela representa o jovem brasileiro? Certamente não. Quando nós falamos dos vários perfis da juventude, esse é um recorte dentro da juventude, que chama, que conduz para essas questões, que chama os seus colegas para a participação, mas não é um modelo pronto e acabado, não se pode tomar o particular pelo geral, né? Há outras juventudes inteiradas no mercado de trabalho, inteiradas na universidade, segmentos totalmente alienados de tudo isso que acontece, não é? Segmentos que estão mais preocupados com o mercado de trabalho, com sua formação, que não têm, em certo sentido, tempo, né, para um envolvimento das ruas. Então, não podemos tomar esse particular pelo todo. É apenas uma representação das várias facetas da juventude brasileira. No próximo bloco, a gente vai mostrar como faz cerveja. Voltamos já.
A Unesp em Bauru realiza até amanhã a 8ª edição da Semana de Química. São palestras e oficinas que mostram que a química está mais perto do que imaginamos, até mesmo num copo de cerveja, bebida que pode, inclusive, ser produzida em casa. A oficina de microcervejaria foi assim, ao ar livre. Entre os utensílios dos cientistas, fogão e panelas bem grandes. O primeiro passo é aquecer 15 litros de água, até chegar a 65 graus. Daí, é só misturar o malte de cevada moído, mexer e observar. Neste momento, as moléculas da cevada, que é um carboidrato, são quebradas e se transformam em açúcar. E é esse açúcar que, na fermentação, vira o álcool do líquido. Processos químicos que enchem os olhos de quem estuda isso todo dia. Envolvem bastante química orgânica, que é o que a gente estuda bastante aqui na faculdade. E é bem interessante, é bem parecido com o processo de produção de etanol também, então tem bastante a ver, é bem legal. Eu já sou formado em Química e eu achei uma oportunidade interessante para aprimorar os conhecimentos nessa área de fermentação e ver uma oportunidade prática de dar uma demonstração para os alunos também na escola. De acordo com os químicos, para atuar nessa área é preciso paciência. Enquanto as reações acontecem, nada como bater um papo com os amigos. O líquido ainda passa por outros processos químicos, onde ganha sabor, fica mais claro e também é engarrafado. Isso tudo em pouco mais de 20 dias. Depois fica assim, pronto para beber. Essa garrafa aí foi feita na casa do João. Ele é químico e faz cerveja em casa há 4 anos. Segundo ele, o processo em indústrias é bem parecido, só que em maior escala. O bacana de você fazer cerveja em casa é que você tem a liberdade para produzir a cerveja que você quiser, como você quiser, com os ingredientes que você quiser, então é bacana. Daqui a algumas semanas, os 15 litros de água vão resultar em 24 garrafas de 600 ml. O pessoal conheceu o processo e provou só um pouquinho da cerveja. Será que vale a pena esperar tanto tempo? Ah, vale, com certeza vale a pena. Além de ser feita em casa, ela tem um gosto melhor do que a cerveja que é comercializada no comércio normal. Essa oficina mostra que a química não é feita só de fórmulas e em laboratórios. Na verdade, está bem próxima, até num copo de cerveja. E também em Bauru, a Unesp realiza o 2º Seminário Internacional Gênero, Sexualidade e Mídia. Uma das atividades uniu arte e desmistificação de gêneros, uma forma de combater o preconceito. Aproveita, Larissa. Para se transformar e encontrar o corpo trans, que não é masculino e também não é feminino, é preciso sensibilizar o corpo e a alma. Acabou, não existe mais o que era só feminino, o que era só masculino. As tensões são liberadas, o corpo tem que ficar neutro. Depois ele experimenta o quadril em movimento. Em seguida, a postura do tronco. E no meio disso tudo, o corpo trans, que também é um personagem e precisa ser construído. Um ator que, da mesma forma que consegue enxergar o bufão e o clown como uma máscara de teatro, a gente procura agora desenvolver essa máscara trans também para o teatro. Na verdade, não se trata nem de uma discussão de gênero e diversidade dentro da arte, embora não seja possível não falar sobre isso, mas trata-se mais especificamente de um trabalho artístico, de desenvolver uma máscara artística no teatro. Silvério é um ator que há 10 anos estuda esse universo. Essas são cenas da peça teatral BR Trans. O grupo do Silvério trabalha personagens trans e mostra a realidade de travestis, transformistas e transexuais. Didi Mocó e Wesley Safadão podem registrar. Podem registrar e botar no Instagram. Nesta tarde, foram os participantes do Seminário Internacional de Gênero, Sexualidade e Mídia da Unesp que aprenderam a construir um artista transformista.
para conhecer este universo que eu não tenho contato, que apenas não sinto, por exemplo, na epiderme, como o próprio Silvério falou, e para ter essa sensação e para me conhecer também. Em grupo, voando como pássaros, eles descobrem como se desconectar da rotina e dos padrões sociais. Ficam em harmonia com o palco e com os outros atores em cena. Para mim, eu acho que é mexer com as minhas emoções, é estar em contato com pessoas que eu não conheço, mas ao mesmo tempo não conhecer e conhecer. Eu acho bem legal. Silvério mostrou algumas técnicas para a construção da transformista de cada um. Nunca, de forma alguma, de maneira nenhuma, nem pensar, jamais, Deus me livre, não, eu não operaria. É assim, em cima do palco, por meio da arte, que é possível mostrar que o gênero trans e todos os outros que não são nem masculino nem feminino não estão à margem da sociedade, mas sim dentro dela. Esta é uma forma de lutar contra o preconceito dentro da universidade. O nosso trabalho tem muito a ver com o teatro enquanto transformador social. A gente tem muito essa visão do teatro como instrumento de transformação social. Então a gente acredita no nosso trabalho que através do teatro a gente consegue modificar o pensamento das pessoas ou como o próprio Deleuze já falou uma vez, que a arte sempre vai conseguir desenvolver algo que a academia ainda está esperando muito e que às vezes a arte consegue com uma facilidade que a academia tem uma dificuldade e demora bem mais para alcançar. A gente queria muito mesmo trazer os nossos alunos para essa outra dimensão, independente dele ser da área de artes, mas para ele poder ter essa experiência de aprendizado que não é a da didática mais dura, mais clássica, que a gente no dia a dia trabalha nas salas de aula. Em uma tarde, deu para aprender que esse universo trans está conectado com a sociedade e também pode ser representado nos palcos. O Unesp Notícias fica por aqui. No nosso site você pode rever as reportagens de hoje e conhecer toda a nossa programação. Amanhã às 5h30 a gente volta ao vivo. Tchau! Thank you.